palavra simples, ela tem o seguinte significado. A primeira parte, o sim, vem do latim e significa único. E o ples, ele é plex, vem do radical indo-europeu e significa dobra. Portanto, simples significa uma dobra. Quando você tem um folheto na sua mão, aqueles folhetinhos que o papel aberto é isso e quando fecha faz isso, ele tem uma dobra. É um folheto simples, é uma dobra simples. Quando você tem duas dobras, é um duplex. 3 dobras, triplex. E acima de 3 dobras, a palavra que se consagrou no nosso idioma foi a palavra complexo. É uma coisa complexa, muitas dobras. E justamente porque tem muitas dobras é que se torna complexo. Por exemplo, quando a gente vai viajar aqui em casa, qual é o meu limite para ajudar a Regina? O meu limite para ajudar a Regina, eu vou separando as roupas minhas que vão ser colocadas na mala, separo calça, lenço, camisa, todas as peças íntimas, separo tudo. No caso das camisas, a Rê, ela gosta que as camisas estejam abotoadas para estarem dobradas na mala. E a gente, aí eu abotoo tudo, tiro do cabide, abotoo, deixo na cama. Mas a dobra é ela que faz. Porque se eu for fazer a dobra, eu vou amassar a camisa que estava passada. Eu vou dar uma dobra, vai ser uma dobra simples, e vou colocar na mala. O que vai acontecer? A minha esposa vai me dar bronca, ela não vai gostar, vai ficar uma bagunça a nossa mala, e não fica legal. Agora a Regina, quando ela dobra, cara, é como aquela camisa que sai da loja na caixa perfeita. A dobra que ela faz é perfeita. Por exemplo, nós temos amigos, vou citar aqui o nome de uma delas, a Lloyd, lá de Fernandópolis. A Lloyd, uma vez eu cheguei na casa dela, eu nunca falei isso para ela, eu cheguei na casa dela e a mesa estava tão linda, tão bem arrumada, e o guardanapo, eu não sei onde ela conseguiu fazer aquelas dobras naquele guardanapo. Eu nem sei se foi ela, eu não perguntei, ou se ela conseguiu, contratou uma dobradeira de guardanapo. E eu tinha até medo de usar aquele guardanapo, porque depois que eu desdobrei para limpar a minha boca, nunca mais deu para voltar com aquela dobra. Portanto, coisas complexas são muitas dobras na vida. Para a gente entender, existe uma expressão que foi emprestada, né, da literatura, das artes dramáticas, que é uma expressão que se eternizou, se popularizou e saiu do mundo das artes e faz parte do mundo de todas as pessoas, de tão popular que ficou a expressão. É o famoso ser ou não ser, eis a questão, de William Shakespeare, naquela obra dele, Hamlet. Essa frase ela é dita por Hamlet no ato 3, no terceiro ato, logo no início do diálogo dele. E o ser ou não ser de Hamlet na peça tem a ver com a consciência dele. Ele sabe do assassinato do pai dele e ele está lutando contra a consciência dele, se ele denuncia, se ele fala, se ele não fala, o que ele faz. E esse ser ou não ser, eis a questão, persegue a gente em toda a nossa vida. Porque você fica normalmente em dilemas, escolhas que a gente tem que fazer todos os dias. Existem escolhas que, se você pudesse voltar a 10 anos atrás, a 20 anos atrás, você não faria da mesma forma, você não decidiria do jeito que você decidiu, porque você pagou um preço por uma escolha mal feita. E na vida a gente faz muitas escolhas mal feitas. Portanto, o ser ou não ser, eis a questão, envolve praticamente todos os questionamentos, das questões mais importantes às mais banais da vida.
ser ou não ser engraçado, ser ou não ser hospitaleiro, ser ou não ser simpático. Questionamentos simples, mas existem questionamentos mais complexos, mais profundos. Ser ou não ser verdadeiro, ser ou não ser corrupto, ser ou não ser bom, ser ou não ser mau. Eis a questão. E esses questionamentos, eles são colocados para a gente ao longo da vida. E, infelizmente, muitos escolhem e decidem por atitudes, por palavras, por contratos, por relacionamentos, por casamentos, por sociedades que vão virar um grande peso ao longo da vida. Muitos escolhem e decidem por caminhos fáceis, ser ou não ser um usador de atalhos para se conquistar coisas. Nessa complexidade da vida, a gente se afasta do simples, entra por caminhos complexos e muitas vezes não consegue sair deles. Infelizmente, muita gente, por conta das pressões complexas da vida, faz a opção pela mentira. E aí mente para cônjuge, mente para pais, mente para filhos, mente para amigos, mente para pastores, sai mentindo. Muitos trapaceiam, muitos enganam, muitos falsificam, muitos entram por caminhos extremamente complicados e a pessoa ela vai se enrolando. Porque uma mentira, para ser justificada, ela depende de outras duas mentiras. Essas duas mentiras, para serem justificadas, elas dependem de 4 mentiras. E a pessoa vai se enrolando. E a pessoa vai se enrolando e a gente fica nesse caldo que nós estamos hoje, que é um caldo onde as emoções se alternam. As emoções, elas mexem com a gente, causam pânico, causam depressão, isolamento, medo. A pessoa passa a ter medo de atender um celular, de atender um telefone, passa a ter medo de estar presente numa reunião que ela é chamada, ainda que virtualmente, porque a consciência acusa, o coração aperta, o estômago sente um buraco, um vazio. Vida complexa. A gente se afasta do simples, daquilo que era a simplicidade da vida, abraça complexidades que nós não dominamos, que a gente não tem o menor controle, e um caldo de coisas, um abismo chamando outro abismo, nos agride, nos ataca e nos ofende. E com medo a gente chega naquele tipo de declaração que muitos de nós já fez, se não com as palavras que eu vou dizer, com palavras semelhantes. Eu queria sumir do mapa, eu queria fugir daqui, eu queria dar um tempo, eu queria que as pessoas não me vissem, eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, começar uma nova vida, eu queria sumir do mapa, que ninguém me encontrasse mais, eu queria ter uma nova chance, sabe? E aí pessoas assim, o sentimento é: eu decepcionei a minha família, eu decepcionei os meus amigos, eu decepcionei a minha igreja, eu decepcionei as pessoas que me amavam e por fim eu decepcionei ao próprio Deus. E essas decepções elas ficam muito bem pontuadas naquele comportamento recorrente de muitos frequentadores de igrejas. O cara vai lá, se arrepende, faz um voto, faz uma promessa: não, Senhor, eu prometo, eu estou arrependido, nunca mais eu vou fazer isso. A semana entra, o cara vai lá e erra de novo. Eu nunca mais vou naquele lugar e vai. Eu nunca mais saio com aquela pessoa e sai. Eu nunca mais me entrego àquele vício e se entrega. E a pessoa vai se sentindo o ser humano mais miserável do planeta. A pessoa vai tendo certezas que ela não deveria ter. Deus não me ouve mais, Deus não recebe mais a minha oração porque eu não sou digno, eu sou uma farsa, eu sou uma fraude, eu sou uma decepção para mim mesmo, para a sociedade,
para quem apostou em mim. E aí é o sentimento, eu preciso sumir do mapa. A gente vai refletir hoje sobre um cara que passou exatamente por tudo isso que eu estou te falando. Um cara que ele precisou sumir do mapa, ele precisou sumir e deixar a geografia das raízes dele, da história dele, da terra dele. Eu vou ler para você aqui apenas o versículo 10 de Gênesis 28. O versículo 10 diz assim: E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. Feche seus olhos aí comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse momento onde a gente reflete uma vez mais na Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Eu peço em nome de Jesus que ela produza frutos dignos de arrependimento, que ela transforme almas nessa hora, que ela salve vidas, que ela possa, Senhor, fazer a diferença nas nossas vidas, a começar pela minha. Continua conosco e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha só, esse versículo, ele começa afirmando que Jacó, ele saiu de Berseba e foi em direção a Harã. Então vamos entender essa geografia na vida do patriarca, na vida de Jacó. Olha só, Berseba, de Berseba até Harã são quase 800 quilômetros. Por que é que Jacó está fugindo de Berseba? Por que é que Jacó está indo embora? Por que é que ele está fazendo essa viagem de repente, né? Jacó ele está fugindo do seu irmão Esaú. Esaú jurou Jacó de morte e Rebeca, sua mãe, descobriu. E é Rebeca que fala para o filho: vaza, vai embora daqui, vai para a casa do seu tio, do meu irmão. Então Jacó, olha a situação dele, ele está saindo de Berseba porque ele tem uma ameaça de morte do próprio irmão Esaú. Só que ele vai andar quase 800 quilômetros para chegar na casa de Labão, do seu tio, que vai explorar ele. Ou seja, as opções não são, né, nem um pouco assim animadoras, mas é melhor ser explorado do que assassinado. E por que Esaú quer matar Jacó? Ele quer matar Jacó porque ele chega em casa da caça, da vida dele que ele levava, e descobre que Jacó, seu pai, tinha dado a bênção da primogenitura, a bênção para que Jacó continuasse a linhagem dos patriarcas. E ele se revolta muito. É muito interessante quando você lê o versículo 7 do capítulo 28 de Gênesis, diz que Jacó obedeceu seus pais. Grava essa palavra, obedeceu seus pais. Eu sei que nessa hora da noite, a maioria das pessoas que estão assistindo, embora poucas, comparado às nossas transmissões, eu sei que a esta hora pode ter um público mais jovem, a moçada que gosta de ficar até tarde acordada. Mas grava muito bem essa expressão, Jacó obedeceu os seus pais. Me parece que essa atitude de Jacó é o início, é o primeiro passinho que ele está dando para a transformação da vida dele, que a gente vai ver nessa reflexão. Jacó, por que essa revolta toda, né, por parte de Esaú? Porque Rebeca e Jacó, eles armam um plano arquitetado por Rebeca, para que Jacó pudesse receber a bênção do pai. O pai está muito fraco, o pai está velho, Isaac não enxerga direito, não consegue, e aí a mãe fala para o filho, para Jacó: pega um animal, a gente vai colocar pelo em você, cheiro de animal, para o teu pai não perceber, para ele te abençoar. Porque Esaú não estava em casa. E Isaac abençoa Jacó achando que estava abençoando Esaú, só que aí a bênção já estava dada.
E é muito interessante que Jacó vai falar para o filho: olha, seja fiel a Deus, se você obedecer a Deus, todas as bênçãos de Abraão virão sobre você, a mesma aliança. Não case com uma cananita, não faça isso, senão isso vai ser desgraça para a tua vida. E essas informações chegam para Esaú, e é muito interessante que o texto diz que Esaú faz exatamente isso. Meu pai não quer que a gente se case com uma cananita. Esaú vai lá e casa com uma cananita. Por quê? Esaú quer provocar, quer afrontar, quer irritar o pai por conta do pai ter abençoado o irmão. E irmãos e filhos fazem isso. Muitas vezes filhos fazem coisas simplesmente para irritar, para provocar, para desafiar os pais. E era essa a atitude de Esaú. Lembra, muita gente fala que Jacó roubou. Não, Jacó não roubou a primogenitura. Foi um momento no Gênesis 25, Esaú está voltando da caça, Esaú está voltando todo cansado, o dia não foi fácil para ele, e ele chega e Jacó tinha preparado ali um belo guisado, um prato de lentilhas. Ele vê aquele guisado, ele vê o cheiro, ele vê a comida e ele, dá essa comida para mim, dá esse prato para mim. E Jacó naquele momento fala para ele: eu te dou se você me der a primogenitura. Ele faz uma proposta, Esaú aceita. O momento de Esaú é um momento de fraqueza, mas vale a gente destacar um negócio. O momento de Jacó, ele não enganou, ele não mentiu, ele foi esperto, ele foi um aproveitador ali. Está errado, eu não estou dizendo com isso que está certo, mas ele não roubou, como muita gente diz. Mas para mim o pior ali não é a esperteza de Jacó, não é o fato dele se aproveitar de um momento de fraqueza do irmão. Para mim, o pior desse texto, em Gênesis 25, é o desprezo que Esaú tem pela primogenitura. Ele não dava importância nenhuma para a primogenitura dele. Lembre-se, Jesus, depois do batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pessoalmente pelo próprio diabo. A primeira tentação do diabo para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. 40 dias de jejum. Jesus estava com fome. Jesus ali podia usar o poder dele e fazer isso. Mas Jesus vira para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O fato de você estar sendo pressionado hoje, o fato de você estar vivendo as suas complexidades, os seus medos hoje, não é desculpa, não é justificativa para dizer sim para as propostas mais bizarras que apareçam na sua vida. O fato é que Jesus sempre será o nosso modelo, e Jesus dá essa resposta para mim, para você, para as nossas tentações e os nossos desertos. E deserto é o que está acontecendo com Jacó. Por quê? A Berseba ficava na Mesopotâmia. Mesopotâmia, a palavra meso significa meio e pótamos significa rios, ou seja, Berseba ficava entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. O que isso significa? Berseba era uma terra próspera, era uma terra com muitas águas, muitos frutos, muito verde, muita vegetação, agricultura, fabulosa, agricultura farta, variada. Então é uma cidade, onde você tem emprego, quando o teu país, a tua cidade está a pleno emprego. Eu sei que não é o caso hoje, mas nós já experimentamos isso na nossa vida aqui. Então Berseba é essa cidade, e Jacó está caminhando 800 quilômetros quase para chegar em Harã. Harã fica no deserto do Neguev. O Neguev, o deserto ali é um lugar árido, é um lugar isolado, ermo, não tem a mesma vegetação, a mesma variedade, a mesma prosperidade, a mesma fartura, a mesma vida. O que isso significa geograficamente? A simples viagem de Jacó, a geografia já ensina.
Se você está com medo, se você está enfrentando sérios problemas, sabe, faça alguma coisa, mas saia do meio dos seus problemas. E muitas vezes a saída dos problemas que você está enfrentando significará ir para um deserto. Deserto não é lugar para morar, é lugar de passagem. Então calma, o nosso deserto vai passar. Esse momento cruel da nossa nação, do nosso mundo, vai passar. O momento cruel aí na sua cidade vai passar. No nome que é sobre todo nome, nós venceremos essa fase. Ok? Então, o nosso irmão, o nosso patriarca Jacó, ele está nesse processo, ele está em fuga, ele está indo embora. E ele percorreu quase 80 quilômetros. Para você ter uma ideia, o período dessa viagem é de quase um mês na época. Nós não temos carro, avião, ônibus, caminhão. Não, na época esse percurso Berseba e Harã é quase um mês. Um mês é um tempo bom para a gente mudar as emoções. Veja, da época do isolamento para hoje, 60 dias, muita gente já alternou as emoções. Tem gente já muito bem acomodada em casa. Tem gente que já repensou, pensou, não sei se eu quero voltar para a igreja, não sei se eu estou com tanta saudade assim, mas não é só a igreja. Tem gente que, tá bom aqui em casa, não quero nem sair para trabalhar mais. Enfim, cara, as emoções mudam com o tempo, mas a gente não pode se render simplesmente a emoções. A gente precisa se render sempre à palavra de Deus. E aí o que acontece no versículo 11? Vou ler para você agora. Olha só a sequência aqui. O versículo 11 vem e diz assim: e ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava se pondo, e ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. O cansaço de Jacó era muito grande. Note, ele percorreu quase 80 quilômetros até chegar naquele ponto da sua viagem. Ele está exausto. O texto fala que ele pega algumas pedras, destas pedras ele escolhe uma e faz dela um travesseiro, e ele se deita e dorme. Você já deve ter tido noites assim, quando você trabalhou muito, quando você virou, muito trabalhando, muitos turnos, muitos períodos, e você está fatigado, você está exausto, você está cansado, e quando você cai para dormir, não é que você vai pegar no sono, você já tomba na cama dormindo. Isso comigo vive acontecendo, eu sou fácil para dormir, eu caio na cama e já estou roncando. A Regina fala que eu já estou no primeiro sono, indo para o segundo sono, graças a Deus. Então, o Jacó aqui ele está desse jeito, mas tem uma expressão desse versículo que eu quero destacar ela para você. O sol estava se pondo. Essa expressão ela tem um significado metafórico na vida de Jacó e que também deveria ter esse significado e normalmente tem nas nossas vidas. O sol se pondo ali, mais do que indicar o pôr do sol de um dia, ali é o pôr do sol de um ciclo da vida de Jacó. Eu e você também precisamos dos nossos pores de sol. Nós precisamos que ciclos na nossa vida se fechem. A gente não pode viver eternamente em ciclos de errar, cair, se arrepender, errar de novo no mesmo ponto, errar de novo no mesmo ponto. A gente precisa sair desses ciclos. Eu aprendi uma vez com um pastor que eu admiro muito, que Deus, ele não tem pressa. Quem tem pressa sou eu e você. A gente tem pressa para que as coisas aconteçam, mas a roda de moer de Deus, ela gira devagar, porque Deus vai triturando nosso orgulho, nossas vaidades, as nossas opiniões, os nossos caprichos, a nossa carne, para que só fique o que é bom. E Deus, Ele não tem pressa. Se eu tenho pressa, Deus aguarda que eu aprenda a lição. E enquanto eu não aprendo a lição,
Deus não muda de lição. Deu para entender? Então Deus só vai permitir que eu vire a página do livro quando eu aprender a lição na qual eu estou. Se eu não aprender, ele não vira a página. E aqui para Jacó, a gente encontra Jacó agora no pôr do sol de um ciclo. O passado está ficando para trás e agora ele tem um novo ciclo na vida dele. Lembre-se, o que significa o nome Jacó? Enganador, agarrador de calcanhar, porque Esaú nasce primeiro, é o primeiro bebê a sair do ventre de Rebeca, e logo agarrado no calcanhar sai Jacó. Então Jacó, lá em Berseba, a fama dele é de enganador, trapaceiro, aproveitador, um cara esperto, um cara que não dá para confiar, um cara fraco. Esse é Jacó. E Jacó está fugindo de toda essa situação. Agora vamos lá, a continuação, versículos 12 a 15. Olha o que vai dizer aqui para a gente. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. Amém? Olha só que bacana. Então, o sonho dele, ele deita, ele dorme pesado e ele sonha com uma escada. Neste sonho, neste momento, Deus está começando a transformar os medos de Jacó em uma escada. É apenas um sonho. É apenas um sonho que ele está tendo. E ele tem uma visão espetacular, que não dá para a gente desenhar, não dá para a gente imaginar, embora existam milhares de tentativas entre artistas no mundo inteiro. Mas ele sonha, ele vê uma escada que é posta na terra, anjos sobem e descem por essa escada, e lá no topo da escada, o próprio Deus está lá. Em Gênesis capítulo 11, a gente tem a tentativa da soberba, do orgulho e da arrogância humana, a tentativa de construir uma torre para alcançar o céu. E é ali, a famosa Torre de Babel, que os homens lançam-se a esse empreendimento maluco e não tem sucesso, e são frustrados e são fracassados. Mas qual o motivo do fracasso da Torre de Babel? A Torre de Babel é a tentativa humana de chegar ao céu. A Torre de Babel ela é construída da terra rumo ao céu. A escada de Jacó, a escada que ele sonha, ela vem do céu para a terra. Essa é toda a diferença. E o texto fala que ela foi colocada, ela foi posta na terra. A frase, a palavra hebraica, ela passa ali o sentido de firmeza, de solidez. Ela veio e cravou, ela fincou ali o seu primeiro degrau. E nos passa também o conceito de compromisso, de aliança. Ou seja, Jacó pode ser enganador, agarrador de calcanhar, mentiroso, safado, esperto, aproveitador. Jacó pode ser tudo isso. Ele pode ter toda essa biografia e esse passado. Mas Deus tem um compromisso. E esse compromisso começou em Abraão. Abraão, o seu pai Jacó, o seu pai Isaque e agora Jacó. E você tem anjos que sobem e descem. E o próprio Deus está ali no cume. E aí Deus vai falar com ele. E Deus fala com ele nesses versículos: assim
como eu fui com Abraão. A aliança está contigo, eu vou te abençoar, eu vou te trazer de novo a esta terra, eu vou fazer tudo por você, eu não vou te abandonar. O legal é o versículo 15, que Deus ele deixa muito claro: por onde quer que você for, eu irei. Percebe? E onde que está Jacó? Ele não sabe. Ele vai saber quando ele acordar, mas agora ele andou 80 quilômetros, ele está exausto, ele está em fuga. É o último lugar que ele esperava encontrar a presença de Deus, a companhia de Deus, um cara que ele já devia estar naquele momento quando a gente erra muito, peca muito e a gente tem vergonha até de orar, a gente não se sente digno de ajoelhar e falar com Deus, porque a gente tem a certeza de que Deus não vai ouvir a nossa oração. É aquela expressão que a gente usa: minha oração não vai passar do teto, percebe? Então, ali, Jacó ele tem essa experiência, esse sonho que é impactante para ele, é um sonho profundo para ele. Aí vamos ver a continuação? Vamos ver a reação dele no verso 16 e 17. Olha só como é que ele reage aqui, no 16 e 17 do 28. Ele diz assim: e Jacó despertou de seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Percebe? Ele acorda, e quando ele acorda, o lugar que ele chegou para dormir, que ele pegou uma pedra, colocou a cabeça, e esse simbolismo todo da pedra, pedra é peso, a ideia dele deitar na pedra é: eu vou deitar sobre os meus problemas, eu não vou deixar que os meus problemas me esmaguem. E quando ele descansa, aí Deus dá o sonho para ele. E aí a reação dele fala: caramba, Deus verdadeiramente está neste lugar. E aí ele vai dizer: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, é o portão do céu. Jacó, naquele momento, ele faz a declaração certa, mas a revelação não é completa para ele. A expressão dele está absolutamente correta no Novo Testamento, só que a gente vai entender, mas ele ainda não tinha Novo Testamento. Que lugar terrível é esse? Esse lugar não é outro senão o nosso coração. Era o coração de Jacó. Quando ele fala, esse lugar é a casa de Deus, é no Novo Testamento que eu vou entender que agora, na nova aliança, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa de Deus. E esse lugar é terrível porque é no meu coração que guerreiam as minhas emoções. Paulo que o diga em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo ele faz essa declaração depois dele confessar, para quem quisesse ler e ouvir: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Cara, se o grande, o inigualável, o incomparável apóstolo Paulo teve esse dilema na sua vida, deixa eu te dizer, eu tenho esses dilemas também. Você provavelmente tem esses dilemas também. Nós temos as nossas complexidades também. E assim como Paulo declarou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo recorre a um simbolismo que acontecia ali, naquela cultura romana. O cara que cometia um grave crime, um crime digno de morte, o cara que matou alguém, o que faziam com ele depois dele julgado? Pegava esse cara, amarrava ele com o corpo do defunto que ele matou. E ele ficava amarrado ali, e a ideia era, à medida que esse corpo morto vai se decompondo, um monte de verme vai saindo desse corpo e contaminando o corpo do assassino, e os dois vão morrer juntos. Então, quando Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando disso, porque os nossos pecados nos matam, nos assassinam. Então, aqui eu tenho o Jacó fazendo essa declaração: que lugar terrível! E Deus veio habitar nesse lugar, e esse lugar é a casa de Deus. Deus habita aí com você.
Deus te ama. Deus amou a Jacó, não se esqueça, enganador, mentiroso, um cara para o qual provavelmente eu e você não olharíamos, não escolheríamos ele para ser um dos patriarcas, por causa dos inúmeros defeitos que ele tinha. Tem muita gente que está me ouvindo ou vai me ouvir que, sabe, se entende como a última pessoa do planeta, mas Deus foi buscar Jacó num lugar que ele nem sabia onde estava, num lugar que Jacó nem sabia direito o que era, mas Jacó cansou e parou, e Deus estava acompanhando aquele homem. Deus estava cumprindo já na vida de Jacó o que ele disse no sonho: por onde você for eu irei. Não interessa o buraco que você entrar, não interessa os caminhos que você entrar, mas se você tem um compromisso, uma aliança com Deus, Ele vai te buscar e te alcançar. Sempre vai ser assim. E aí como é que ele continua? Os versículos 18 e 19. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. Olha só que legal, ele acorda, ele levanta, ele pega aquela pedra, ele coloca ela como uma coluna, derrama azeite. Esse é todo um simbolismo para marcar o lugar como um memorial, não tem nada a ver com formar ali um ídolo para adoração, nada disso, mas é um memorial, é um símbolo da presença de Deus ali com ele. E o legal é isso, todo lugar onde Deus se manifesta é um lugar sagrado. A terra, os céus pertencem a Deus e Ele se manifesta onde Ele quiser. Onde Ele quiser, Ele vem e se manifesta. E aí o lugar muda de nome. Aquela cidade que estava próximo ali de Jacó era uma cidade cananita, uma grande cidade, uma das maiores cidades, uma cidade assim florescente, e ela era chamada de Cidade Luz, o que dá para comparar com a Paris que nós temos hoje, Cidade Luz. E aí Jacó muda o nome, chama de Betel. Betel é casa de Deus, por causa da experiência dele. E aí a gente finaliza o capítulo com Jacó fazendo um voto. Olha o que ele vai dizer aqui nos 3 últimos versos. E Jacó jurou um juramento dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Olha que legal, aqui é o primeiro voto que a gente encontra na Bíblia. O primeiro cara a entregar dízimo na Bíblia foi Abraão, 14:20, Gênesis 14:20. E aqui a gente encontra Jacó, o término do capítulo, é ele prometendo dar o dízimo de tudo que ele ganhasse na vida dele a partir dali. Mas o que a gente tem nesses 3 versos é um voto. O voto dele é: eu vou fazer isso, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, se o Senhor me trouxer de volta, então Ele será o meu Deus. Não é uma oração muito teológica, muito profunda e muito coerente com a graça. Não, eu não posso chegar para Deus e falar assim: ó, se o Senhor fizer isso, aí eu faço. Não, não é assim que funciona. Deus é Deus. Deus, Ele é o meu Senhor e Salvador. Cristo é meu Senhor e Salvador. Se eu estiver doente, se eu estiver são, se eu for pobre, se eu for rico, se eu for curado, se eu não for curado, não interessa o que aconteça, Ele é Deus. Ele é Deus na minha vida, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Amém? Então, olha só. Mas o que a gente tem que entender aqui é que o patriarca Jacó está em processo de transformação. E é muito legal esses 3 últimos versos, porque aqui, depois da experiência arrebatadora do sonho, Jacó está transformando o medo dele numa escada. Ele sonhou com uma escada. E agora, o que ele sonha na escada
ele transforma, ele se agarra às promessas que Deus fez para ele no sonho. E aí ele faz a oração dele e Deus aceita a oração dele. É uma oração imatura, é uma oração em certo sentido infantil, mas Deus, ele sonda os corações. O Jacó não está acostumado com esse relacionamento e Deus aceita. E é muito legal o fato dele voluntariamente terminar falando de dízimo. Por quê? Abraão, quando entrega dízimo, é voluntário. Jacó aqui é voluntário. E eu só entendo dízimo e ofertas na Bíblia quando são voluntários. Um ato de generosidade, um ato de agradecimento, um ato de compartilhar, de partilhar tudo que Deus me dá. Por quê? Tem um pensamento que é assim: aquele que só recebe e não doa é como um poço com água parada. É aquele poço que só recebe água e a água fica ali parada. E tudo que fica parado apodrece. Cara, todos os talentos, os bens, os recursos, tudo que você ganha, compartilha, partilha. E quanto mais a gente doa, aprende esse segredo, mais a gente recebe, mais a gente é abençoado. Sempre foi assim. Bom, e essa escada, o que ela representa para nós hoje? Aí, vai comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, para poder acompanhar, João, capítulo 1, os 2 últimos versos do Evangelho. Diz assim, ó: E Jesus respondeu dizendo: Por que eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse: Na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Muito legal. Jesus aqui ele está respondendo para Natanael. Natanael, ele foi procurado por Filipe. Filipe chega para Natanael e fala: cara, nós encontramos o Messias. Aquele cara que as profecias falavam, Moisés falava, toda a Bíblia hebraica falava, nós achamos esse cara está entre a gente, o Messias está entre nós. Natanael fala: quem que é? Da onde ele é? É de Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Cara, pode alguma coisa boa vir de Campinas? Pode alguma coisa boa vir de Dracena, de São Vicente? Pode alguma coisa boa vir lá da zona leste de São Paulo? Pode alguma coisa boa sair desses lugares? Que bom que, contra todas as opiniões negativas dos lugares de onde a gente veio, Deus se lembrou de nós e Deus teve misericórdia da gente. E aí a resposta de Filipe para Natanael é: vem e vê. Aprende com a resposta de Filipe. Não tenha medo de falar de Jesus para os seus amigos. Não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas que você ama. E se as pessoas não entenderem, duvidarem, sabe o que você fala? Vem e vê. Vem na minha igreja, cara. Vem na minha igreja, conhece os irmãos. Vai lá para você ver o testemunho vivo que tem na minha igreja. Vem e assiste uma transmissão nossa para você sentir o fluir da graça, do amor e do poder de Deus. Vem e vê. E Natanael vai. Quando Natanael está chegando, Jesus já fala: vejo aí que está chegando um verdadeiro israelita. E Natanael fala: cara, como é que você sabe disso? E Jesus fala: Natanael, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Aí Natanael fica surpreso. E Natanael se prostra, fala: caramba. E é onde a gente chega nesses 2 versos. Porque eu disse isso, você ficou impressionado, Natanael? Você vai ver coisas muito maiores. E a partir de agora, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre Jesus. Ou seja, a escada para mim e para você hoje é Jesus Cristo. Nós não precisamos do sonho que Jacó teve. Jacó não tinha ainda a palavra revelada completa. Aliás, ele tinha muito pouco, não se esqueça. Ele está lá no livro de Gênesis. Ele não tinha texto, ele não tinha papiros, ele não tinha um monte de textos proféticos para ler. Agora, eu e você temos as palavras do próprio Cristo.
Ele é a nossa escada, Ele é o único caminho para chegarmos no topo onde Deus estava, no sonho de Jacó. A ideia de anjos que sobem e descem, Hebreus, capítulo 1, no verso 14, o último verso do capítulo de Hebreus, vai dizer que os anjos são ministradores de justiça a serviço daqueles que têm compromisso com Cristo e estão relacionados na lista daqueles que serão salvos. Eles não são meus mordomos, mas eles estão aí para nos ajudar. Eu compartilho com você um testemunho que aconteceu comigo e com a Regina há muito tempo atrás. Nós fomos a São Paulo, que eu precisava entregar uma fita no escritório da Rede Globo, na Alameda Santos, paralelo com a Avenida Paulista. E essa fita, ela estava chegando de Curitiba, lá na Vaspex. O que é a Vaspex? Era o balcão da VASP. Para você ter uma ideia como isso faz tempo, não existe mais a VASP. A VASP ela foi uma grande companhia aérea aqui no Brasil. Aí eu e a Regina chegamos lá e o pessoal até que nos atende e tal, até a gente pegar essa fita era mais ou menos 11h30, 11h35. Agora atenção, essa fita ela tinha que chegar no escritório da Rede Globo até o meio-dia. Se chega depois do meio-dia, nós temos que pagar uma multa, para você entender. As agências de propaganda, quando vai entrar uma campanha no ar, o material, a fita com o comercial do seu cliente, tem que chegar no veículo 24 horas antes da primeira veiculação. Senão você paga uma multa. E essa multa é inegociável, é incancelável, não tem o que fazer. Qual o valor da multa? O valor da multa, o que é oficial no Brasil todo, é você paga o valor equivalente a uma novela em horário nobre. E no nosso caso, o nosso cliente aqui da região de Campinas, a gente paga o valor da novela aqui na região de Campinas. Quanto custa hoje uma inserção de 30 segundos numa novela em horário nobre na Rede Globo? Mais ou menos R$30 mil. Cara, eu não lembro na época quanto era, mas era caro. Era a mesma proporção de hoje. Eu não tinha na época e não tenho hoje R$30 mil para pagar de multa. A gente estava desesperado. Eu sei que a gente perguntou para uma pessoa, cara, como eu chego na Alameda Santos? Porque eu não sabia, não tinha a menor noção. O cara falou assim, cara, não tem como eu te explicar. É muita entrada, saída para lá, para cá, e nesse tempo aí que você está falando, você não vai conseguir chegar. Não tem jeito. E é uma época que não tem Waze, não tem GPS, não tem nada. Coração a mil, a gente desesperado. Aí, ok, saí, eu olhei, 1 quarteirão, 2 quarteirões para frente, aquele monte de gente, São Paulo andando na calçada, mas eu mirei num rapaz que estava na calçada. Eu falei, Regina, é aquele cara. Não sei por que eu mirei nele, mas eu fui com o carro e eu fui tão desesperado que as 2 rodas da calçada subiram. Eu não vi nem como, foi bam, parei lá, o cara tomou um susto, baixamos o vidro, eu olhei para ele e falei, cara, eu preciso chegar antes do meio-dia na Alameda Santos. Você sabe como chega até lá? Você consegue me explicar? Era um garoto, vai dos seus 18 para 20 anos. Ele vira para mim e fala assim, eu posso te levar lá. Eu falei, cara, sério? Entra. Ele entrou no banco de trás. Então dá uma olhada à loucura. Quando que hoje você vai colocar um estranho em São Paulo dentro do seu carro? Eu sei que ele entrou e esse cara foi falando esquerda, direita, reta. Ele foi por um caminho onde ele saiu de todo o fluxo, de todo o rush, das avenidas. Nós não pegamos um semáforo. Lembre-se, é uma época que em São Paulo não tem radar, não tem esse Big Brother Brasil, sabe? Não tem câmera em toda esquina. A gente pôde ir em alta velocidade. Não pegamos nenhum trânsito, somente ruas livres. Nós chegamos em frente ao prédio da Rede Globo, na Alameda Santos, eram 5 para meio-dia mais ou menos. Quando eu parei meu carro, eu olhei, eu não acreditava. A Regina pegou a fita, eu falei, releva. Ela foi. Aí eu desci do carro, o rapaz desceu, eu olhei para ele, eu falei assim, cara, muito obrigado, eu não sei o que falar para você. Aí eu virei para ele e falei, cara, quanto custa? Qual é o valor do serviço, do que você fez por mim hoje? Eu quero te pagar.
Aí ele falou, mano, que isso, cara? Não custou nada, não. O que eu fiz por você, você faria por mim. Não precisa. Eu falei, cara, mas eu preciso de alguma forma, eu preciso te agradecer, eu preciso pagar. Aí ele virou, falou, não precisa. Eu falei, cara, então faz assim, ok, eu não te pago, mas então o meu dia já está ganho, eu vou ser teu servo, teu motorista o dia inteiro. Você me fala para onde você estava indo, o que você ia fazer, eu vou te levar, eu vou esperar. Se você vai para uma reunião, eu paro e fico esperando. Eu só vou parar até terminar o dia e deixar você na sua casa. Ele, cara, não precisa nada disso. Eu falei, cara, aí, quando a gente estava falando isso, eu virei o rosto para ver se a Regina já estava voltando para a porta de vidro lá do prédio da Rede Globo. Eu fiz esse movimento, eu fiz isso e isso. Quando eu fiz isso e isso, o cara sumiu. O cara sumiu, eu olhei para lá, embaixo do carro, dentro do carro, no comércio em frente, do lado, do outro. Ele sumiu, nunca mais eu vi. Se você me perguntar, eu não lembro do rosto dele, eu não lembro da voz dele, eu não lembro de nada. A Regina chegou e falou, cadê? Ela ainda me perguntou, mas você deixou ele embora? Não pagou? Aí eu expliquei para ela. Nós dois nos emocionamos, nós dois choramos, porque eu não tenho dúvida que aquele dia Deus mandou um dos seus anjos ministradores de justiça para nos socorrer. Foi impressionante. É uma história que até hoje, quando eu conto, eu tenho que me controlar para não chorar e conseguir contar ela toda. Então isso aconteceu. E é assim que Jacó, ele tem o medo dele transformado numa escada na vida dele. Ok, Edmilson, mas e hoje? Hoje, no meio da pandemia, do isolamento, dos problemas, da crise, do desemprego, no meio de pessoas fracas, no meio de pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo nas UTIs, onde está Jesus? Onde é que está Deus? Como é que Deus se manifesta numa hora dessa? Cadê essa escada? Eu termino contando um testemunho para você de um garoto de 15 anos. Esse garoto de 15 anos, o nome dele é Doug, ele começou a apresentar febre. E uma febre, se você é pai e mãe, você sabe, né? Filho nosso, quando está com febre, a gente dá um comprimidinho, um antitérmico, qualquer coisa assim, ora, para passar essa febre. Mas a febre não só não passava, como ficava muito alta, muito intensa, o corpo queimando, até que os pais levaram o garoto para o hospital. Chegaram no hospital, os médicos já examinaram, fizeram exame de sangue e veio a constatação. E os médicos foram muito claros. Olha, o Doug está com leucemia. E aí mandaram a real para ele. Você vai passar por 3 anos de quimioterapia, você vai ganhar peso, você vai ficar careca, mas tem chances de cura. Mas o menino com 15 anos, ele sabia que também tinha grandes chances de morte. E ele ficou arrasado, depressão, ficou bravo, inconformado, ele não aceitava e já teve que ser internado. Aí foram para o quarto, está lá os pais, uma tia estava junto. Quando ele entra, de forma muito assim brava, irônica, querendo meio que desabafar, ele olha para o quarto e ele fala assim, no hospital as pessoas não recebem flores. E ele fazia uma alusão a enterro, à morte. A tia ouviu. A tia que ouviu ele fazer essa provocação, ela desceu, foi na recepção do hospital, ligou numa floricultura, ligou lá e falou assim, por favor, eu quero que você mande para o quarto tal, em nome de Doug, o arranjo de flor mais bonito que você tem aí, mas manda o quanto antes, manda hoje ainda. Ah, tá bom. E ela fala que a atendente tinha uma voz muito de menininha, sabe? Essas menininhas afetadas. E ela pensava assim, caramba, essa menina não está entendendo. Porque ela falava e a menininha, ok, legal, deixa comigo, sabe assim? Aí ela chegou e falou assim, garota, presta atenção, o Doug está com leucemia, eu preciso que seja o melhor buquê. Aí ela, tá bom, já entendi. Aí legal, à tarde chega o buquê, lindo. Chega o buquê, um cartão da mãe, que a mãe mandou um texto, né? Ele leu.
Aí ele olha, tinha mais um cartão. Aí a mãe até chegou para ele e falou: Doug, não lê, eu não sei de quem é, deve ter vindo por engano, a floricultura deve entregar em mais quartos. Ele falou: não, tá meu nome aqui, deixa eu ler. Aí ele abriu. Quando ele abriu, o texto era assim: Doug, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive leucemia. Hoje eu estou com 22 anos. Fui curada, passei pela quimioterapia, fiquei careca, ganhei peso, mas eu fui curada, já perdi todo aquele peso que eu ganhei, meu cabelo está bonito, eu levo uma vida normal e Doug, eu vou orar por você durante todos os dias, até você sair desse tratamento. Eu sou a garota aqui da floricultura e eu queria que você soubesse que eu sei o que você está passando e sei também que você vai sair dessa. Assinado Laura Bradley, que era a menina. Essa notícia saiu num jornal de Chicago e o repórter escreve assim: o impressionante dessa história é que Doug estava cercado por milhões de dólares representados nos equipamentos de última geração daquele hospital, representados também pelos melhores médicos e enfermeiros que acumulavam muitos anos de sabedoria na medicina. Ele estava cercado pelo amor da família, mas nada devolveu para ele a esperança. O que devolveu para ele a esperança foram as palavras de uma simples atendente de 22 anos de uma floricultura. Onde Deus está nesse momento? Os nossos medos podem ser transformados em escada e Deus está nos enfermeiros, nos médicos, nas pessoas que nos ajudam, nos nossos amigos, numa palavra amiga. Deus está com a gente, está junto com a gente e Ele está aí com você. E os seus medos poderão ser transformados numa escada quando você abraçar a Jesus Cristo na sua vida. Que Ele nunca falte para você. Sonhe todo dia com Ele. Sonhe com Ele na sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe. Amém?